Bom dia, sétimo. Tudo bem com vocês? Olha só, vamos continuar falando sobre as expressões algébricas, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho como é que essas questões de expressões algébricas é passada pra gente. Daí a gente vai aprender como calcular. Eu vou fazer alguns vídeos aqui citando alguns exemplos e aí, aos poucos a gente vai aprendendo como desbugar esse assunto aí na mente de vocês, tá bom? Vamos lá. Na questão que eu trouxe hoje, diz o seguinte. Deixa eu deixar claro. Essa questão não tem no livro de vocês. Então, é muito importante que depois vocês pausem o vídeo, anotem isso no caderno, tá? Porque com certeza vai ser um ótimo exemplo, uma ótima fonte de estudo para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei a seguinte questão. Dado o retângulo abaixo, calcule a expressão algébrica para. Daí eu pus aqui o retângulo, tá? Com sua altura de 4x e o comprimento 3y. Beleza. Calcule o seu perímetro. Bom, eu sei que o perímetro é a soma, é a soma dos lados. Não posso esquecer isso. Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, basta eu somar, né? Esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Mas, professora, você só botou aqui o 4x e o 3y. Perceba, galerinha, comigo? Para que ele seja um retângulo, ele tem que ter, mesma medida aqui nas laterais, né, de altura, e a mesma medida aqui na largura, ok? Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. Então, vou pôr aqui, E que isso aqui, esse lado, é igual a esse 4x, ok? Então, vou fazer da seguinte forma, Perímetro é igual, 4x mais 4x mais, agora 3y mais 3y, ok? Agora, observe. Eu não posso dizer que x é igual a y, até mesmo porque eles são letras diferentes, logo ele entende-se que esses valores de x e de y são valores diferentes, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Todos os números que acompanham x, eu vou somá-los. E todos os números que acompanham y, eu vou somá-los. Não posso somar o x com o y, tá, gente? Ou seja, o algarismo que acompanha o x não pode ser somado com o algarismo que acompanha o y. Beleza? Então, vamos lá. Perímetro é igual 4x mais 4x, que é igual a 8x. Ok? Pensa assim, 4 maçãs mais 4 maçãs. Você tem agora quantas maçãs? 8 maçãs. Ok? Agora 3 uvas mais 3 uvas. Então, 6y. E eu paro aqui. Nesse momento, eu não tenho mais como fazer nada. Então, esse seria aqui, o meu perímetro para essa imagem. Ok? Na letra B, ele pede o seguinte, calcule a sua área. Área é igual a base vezes altura. Vamos lá? Então, aqui, a área é igual. Base é o número que dá essa parte de baixo aqui, que está no solo da imagem. Então, eu tenho aqui, minha base é 3y. Ok? Vezes a altura, aqui na lateral, 4x. Beleza? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Isso aqui, no perímetro, nós somamos, tá? Trabalhamos com adição. Na área, nós trabalhamos com multiplicação. Então, eu vou fazer o seguinte. Lembre-se que esses números 3y, 4x, eles estão se multiplicando, né? Lembre-se que apesar de não vermos o sinal, existe uma multiplicação ocorrendo aqui, Vou colocar aqui do lado aqui para vocês, só para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu falo assim, 3
y. Na verdade, esse 3 está sendo multiplicado pelo o y, tá? Porque o y, gente, na álgebra, já falamos isso na última aula, apesar de ser uma letra, nós tratamos ele como um valor, como um número. Então, aqui é o número y sendo multiplicado pelo o algarismo 3, ok? Por que eu estou falando isso? Essa informação é muito importante para que a gente consiga calcular aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar número com número, tá? Então, eu tenho aqui 3 vezes 4, que são 12, ok? E o y e o x, como são letras diferentes, números diferentes, eu vou repeti-las. Então, ó, vai ficar assim, ó. X, Y, Y, X, tanto faz. Só para quem não acompanhou aqui o que foi que eu fiz, ó. Eu separei, eu coloquei o 3 vezes o 4 vezes o Y vezes o X, ok? Então, deu, ó, 3 vezes 4, 12, que é esse aqui. E o X e o Y eu pus aqui embaixo, bom? Então, agora eu já sei que minha área da imagem ali em cima do meu retângulo é 12xy. Vamos continuar. Com base nas respostas acima, calcule agora o perímetro e a área desse retângulo quando x for 2 e y for 5. Não entendi nada, professor. O que é que ele está dizendo com isso aí? Nada demais. Apenas que nós não achamos aqui o valor do perímetro. Por exemplo, aqui, eu achei que perímetro é igual a 8x mais y, não é isso? Vou escrever ele aqui embaixo. P é igual a 8x mais 6y. O que é que ele quer agora? Que eu substitua. Onde tem x, eu vou pôr 2. E onde tem y, eu vou pôr 5. Simples assim. Tá vendo? Que nem tudo é complicado. Mais 6 vezes 5. Então, ó. 8 vezes 2 é igual a 16. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, aqui, para o meu calculando o meu perímetro, quando x for 2 e y for 5, o meu perímetro é igual a 46. Só isso, professora? Só isso. É verdade. Nada demais, tá vendo? Vamos continuar. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui para a nossa área. A área é igual a 12xy. Ah, professora, eu escrevi yx. Não há problema algum. Lembre-se que na multiplicação, a ordem dos termos do fator não altera o resultado, né? Então, tanto faz. Mais uma vez, ó, substitui. Põe o 12 aqui. Lembre-se que eles estão, ó, se multiplicando. Então, eu vou pôr um sinal de vezes aqui, tá bom? Quem é x? X é 2. E y, 5. Então, ó, a minha área é 12 vezes 5, que é igual a 20. Vou fazer bem devagar aqui, tá? 24. Então, aqui deu 24, ok? Agora, 24 vezes 5 é igual a 120. Prontinho. Só isso. Tá vendo só como é tranquilo, como é beleza? Matemática é bom demais. Tem mais um exemplo aqui que eu separei para vocês, tá? Pausa o vídeo, anota isso aí. Isso aqui é só uma explicação, tá? Não esquece disso. Isso aqui foi só uma explicação. Vamos lá? No próximo exemplo diz assim, ó. O perímetro de um triângulo, que é esse, é... Aí ele me dá as opções A, B, C e D. Vamos lá. Eu já sei, eu já aprendi que perímetro é a soma dos lados, não é isso? Então, vou por aqui, ó. Perímetro é igual 2x mais, próximo lado aqui é 3x mais 2, mais 5x menos 1. Olha só, eu quero que vocês observem que eu tenho números com incógnitas, né? Com variáveis misturado com algarismos isolados. O que é que a gente vai fazer para facilitar o nosso cálculo e evitar errar?
Eu não vou mudar ninguém em relação ao sinal de igualdade. Ó, o sinal de igualdade está aqui no final. Não vou passar ninguém para o lado de cá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar primeiro os números que têm incógnitas. Não vou alterar sinal nenhum. Lembrando que a alteração de sinal só ocorre se eu mudasse o algarismo em relação ao sinal de igualdade. Como vai ficar todo mundo aqui na mesma posição, ou seja, antes do sinal de igualdade, todo mundo continua com os mesmos sinais, beleza? Então, ó, vou pôr aqui mais 3x mais 5x mais 2 menos 1. Ok? Dúvidas até aí? Tá tranquilo? Tá beleza? Tá favorável? Bora continuar. Vamos lá. Agora, ó, observe que eu coloquei todo mundo que acompanha o x, que tem o mesmo grau, ou seja, a mesma incógnita, todo mundo um do ladinho do outro. Assim fica mais fácil na hora de eu visualizar e não vou esquecer de ninguém na hora de fazer minha conta, meu cálculo. Então, ó, vou somar, ó, 2x mais 3x mais 5x. Então, ó, 2 mais 3, eu tenho que são 5. 5 mais 5, 10x, tá? Repete o x. Professora, eu tenho dificuldade, isso é coisa de letra. Pensa que são maçãs, que são frutas. Ah, vamos supor que eu tenho 2 maçãs, ganhei mais 3 maçãs, depois ganhei mais 5 maçãs. No total, eu fiquei com quantas maçãs? 10 maçãs. Dá no mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos desbugar. Agora, 2 que tira 1, ó, 2 menos 1 é igual a 1. Então, ó, daqui agora eu não consigo fazer mais nada, tá? Porque eu tenho agora um número que acompanha uma incógnita somado a um algarismo comum. Então, ó, um número natural. Então, eu não posso fazer mais nada. Vou procurar esse resultado aqui, vou ver se acho. Ó, a letra A, é a primeira opção. Ó, resposta, letra A. Beleza, turma? Esses foram alguns exemplos de expressões algébricas, tá? A gente vai trabalhar mais alguns. E não deixe de praticar. E não esqueçam, estudem também pelo livro, tá? A professora dá essas aulas para vocês, esses vídeos, mas é muito importante que vocês entendam a parte teórica, porque é com a parte teórica que a gente vai para a prática e consegue se dar muito bem. Beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau.